Salve galera, mais um vídeo no canal só para NFC. Eu sou o Lanzinho, falar de Copa do Brasil, né? No caso dos jogos de ida das oitavas de final, né? Eu sei que o vídeo vai sair um pouco atrasado aí, peço desculpas por isso, mas vou falar aqui brevemente, aqui, sem mais delongas, sobre os jogos de ida dessas oitavas de final. Aí tivemos muitas emoções, então vamos falar aqui do jogo da última terça-feira, no dia 16, no caso, abrindo as oitavas de final, tivemos o duelo entre Fluminense e Flamengo no Maracanã, né? Obviamente, né? Os dois jogos serão no Maracanã, no caso, onde o Flamengo ali teve um amplo domínio ali, pressionou bastante ali o Fluminense ali na saída de bola, criando várias boas oportunidades de gol ali. O Fábio fez defesas importantíssimas. Aí no início da segunda etapa o Fluminense teve um jogador expulso, no caso o Felipe Melo, no caso ele fez a falta em questão, né? Mas aí o Anderson Daronco primeiramente tinha dado cartão amarelo, mas aí após revisão no VAR, acabou ali expulsando, né? Claro que gerou uma certa discussão ali, mas aí depois o Flamengo continuou pressionando aí e acabou terminando assim, Fluminense 0, Flamengo 0, né? O jogo fica em aberto aí para o jogo da volta. E vamos ver aí quem será que vai avançar para as quartas de final. Aí nos demais jogos da quarta-feira, né, tivemos as demais partidas. Só passando aqui. No Allianz Parque, né, tivemos aí o duelo entre Palmeiras e Fortaleza, né, no caso, o jogo aí onde o Palmeiras se saiu melhor, né, acabou construindo aí um resultado importantíssimo, vencendo por 3-0. Mas também teve polêmicas na questão em si do lance do pênalti ali marcado a favor do Palmeiras ali, né, um lance bastante questionável. No caso aí anotado pelo senhor Wagner Magalhães, né, que apitou a partida. E até o próprio ex-goleiro aí do Palmeiras, Marcão, também questionou essa marcação aí do pênalti a favor do Palmeiras, né, e sem ter nada a ver com isso, né, o Rafael Veiga fez a cobrança e abriu o placar aos 11 minutos. Poucos minutos depois ali o Rodrigo Tabata ampliou o marcador. O Fortaleza chegou alguns momentos ali, mas quem tinha com mais perigo era a equipe do Palmeiras, né, jogando em seus domínios. E na reta final ali, no chute da entrada da área ali, o Richard Rios fez o terceiro gol, terminando assim, Palmeiras 3, Fortaleza 0, né? Caso o próximo jogo será na Arena Castelão, será que o Fortaleza vai conseguir reverter esse jogo? Porque vai ser praticamente, se o Fortaleza conseguir reverter, vai ser um milagre, mas obviamente que o Palmeiras já está encaminhado ali, encaminhando a sua classificação, né? Não está encaminhado, mas resultado importantíssimo, né? Você fazer o resultado em casa, abrir uma ótima vantagem para o jogo da volta, né? Vamos ver aqui. Obviamente a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas vamos aguardar daqui 2 semanas aí para saber quem irá avançar para as quartas de final. Além desse jogo também, né, tivemos um jogo aí bastante movimentado na Arena do Grêmio, que foi o duelo entre Grêmio e Cruzeiro. Aí no duelo entre as equipes aí, um dos maiores vencedores da competição, né, o Cruzeiro com 6 taças e o Grêmio com 5. Mas quem saiu na frente foi a equipe do Cruzeiro ali, com o Bruno Rodrigues ali aos 8 minutos. O Cruzeiro na primeira etapa ali saía sempre com perigo ali na transição rápida, nos contra-ataques, né, o Grêmio também tentava chegar na área ali, mesmo tendo ali o Suárez também arriscava, quase conseguiu fazer um belo gol ali de meia puxeta ali, né, na primeira etapa. Depois no segundo tempo o Grêmio mudou um pouco da postura e conseguiu aí um belo chute aí do Luis Suárez aí, de 3 dedos aí, sem chance para o goleiro do Cruzeiro. Aí terminou assim, Grêmio 1, Cruzeiro 1, né, o jogo, apesar do empate, o Cruzeiro acho que pode ter uma leve vantagem, porque pelo que apresentou na partida, teve chances, poderia ter garantida a vitória nesse primeiro confronto, mas vamos colocar aqui, entre aspas, está em aberto ainda. Tudo pode acontecer aí no jogo da volta. Vamos ver aí no caso do duelo entre os maiores vencedores da competição. Além desse duelo, também tivemos na Ilha do Retiro o duelo entre Sport e São Paulo, né? No caso, a equipe Sport da temporada que ainda não havia perdido em seus domínios, acabou aí sendo derrotado pelo São Paulo, né? No caso, no primeiro tempo, nos primeiros minutos ali, São Paulo tentou criar ali algumas chances, mas aí quem chegou com perigo de fato foi a equipe do Sport, né, onde teve 2 lances ali onde o Rafael fez defesa ali importantíssima, até uma das cabeçadas ali foi a queima-roupa onde o Rafael defendeu. Aí depois, na segunda etapa, ali, com a expulsão do Fabinho, né, ele já tinha um cartão amarelo, meteu a falta, tomou um segundo e consequentemente o vermelho. Aí depois disso aí praticamente o São Paulo tomou mais as ações do jogo e acabou ali, no caso aí, com os jogadores que vieram do banco, né, com o Luciano e o Marcos Paulo decidindo uma parada para o São Paulo, terminando assim, Sport 0, São Paulo 2 aí. São Paulo aí já encaminhando aí a sua classificação para a próxima fase, mas obviamente que o Sport aí precisa fazer de 2 gols ali para levar as penalidades e de 3 gols de diferença para avançar para as quartas de final, mas tá fica numa situação complicada quando você perde o primeiro jogo em casa e tem que decidir fora, é uma situação complicada em mata-matas.
Além desses duelos também, né, tivemos no estádio do Mineirão, o duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians, né, praticamente um jogo que a gente pode resumir entre ataque versus defesa, né, no caso o Atlético Mineiro, só pegar aquelas estatísticas do jogo, né, foram 21 chutes com apenas 3 do Corinthians, desses 21 do Atlético, 8 foram em direção ao gol, né, 2 entraram, né, no gol, só para ninguém interpretar errado o que eu tô falando, e do Corinthians nenhum. No caso ali até o Corinthians tentando um 4-3-3, só que aí no caso com o Paulinho, o Fausto Vera no meio ali, né? No caso foi a escalação inicial, né? Era Paulinho, Maicon e Fausto Vera, né? Tentando pra segurar, mas foi complicado, né? O Atlético realmente teve um amplo domínio do jogo. E na segunda etapa ali, com 2 gols do Paulinho, acabou furando aí o bloqueio da defesa do Corinthians, terminando assim, né? Atlético Mineiro 2, Corinthians 0, né? Mesmo o jogo sendo em casa aí, o jogo da volta do Corinthians, vai ser muito complicado aí reverter esse placar pelo que foi apresentado aí na partida. E será que o Galo vai vir tranquilo aí, apesar da vantagem? Ou, que no caso também o Atlético Mineiro na temporada tem muitos altos e baixos em alguns jogos, né? Até nas partidas onde a equipe teve amplo domínio, já aconteceu do time empatar ou perder, né? No caso dessa vez venceu e venceu com uma grande atuação. Vamos ver aí para os jogos da volta. Além desse duelo também, outro duelo aqui que bastante movimentado também foi o duelo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Ali o Furacão começou ali em cima nos primeiros minutos. Ainda na primeira etapa ali com 2 gols ali do Tiquinho Soares, quer dizer, dois não, né? Um gol do Tiquinho Soares e uma assistência dele, né? Ali pro Luiz Henrique, aos 39 aos 41, né? No caso, ali no final da primeira etapa. Mas aí no segundo tempo aí, o Furacão veio arrasador, com 2 gols ali quer dizer, com um gol do Vitor Roque, né? Do Vitor Bueno. E fechando o placar o Fernandinho, fazendo o terceiro gol, né? Mais uma vez aí o Atlético Paranaense vencendo ali com gols no segundo tempo, né? Assim foi parecido a virada lá contra o Coritiba no último final de semana do Brasileirão. E agora dessa vez também. Apesar do 3-2, eu acho que o jogo ainda é um jogo aberto ainda, né? O Botafogo vem muito bem no Newton Santos. Vamos ver o que esperar desse confronto da volta também. Provavelmente ele vai ser um jogo aí bastante movimentado, assim como foi em Curitiba. E fechando aqui os confrontos, né? No caso, falar aqui de América Mineiro e Internacional, né? No caso aí um jogo aí onde tivemos um certo, assim, apesar do Inter teve mais posse de bola, né? Mas as melhores chances foram do América, né? Ainda durante o jogo ainda teve 2 expulsões ali do Alan Patrick ali aos 20 do segundo tempo e depois já nos acréscimos ali, no caso dos longos acréscimos, quase 20 minutos de acréscimo de jogo. O América fez os dois gols ali com 2 gols de pênalti do Aloísio, aí levando uma boa vantagem para o jogo da volta no Beira-Rio, né? Caso, vamos ver aí se o Internacional vai conseguir reverter ou o América vai segurar a vantagem ou tentar também fazer um gol lá para poder, se caso ele fizer um gol lá, já complica também para o Internacional. E também o técnico Mano Menezes aí tá balançando no cargo aí devido a alguns maus resultados nos últimos jogos. Vamos ver se ele vai continuar ainda na comando da equipe. E, obviamente, né, os jogos da volta serão daqui a 2 semanas aproximadamente. Opa, eu ia esquecendo aqui de falar também de Santos e Bahia, né? Um outro confronto das oitavas, quase esquecendo, né? O jogo foi realizado na Vila Belmiro, né? Enquanto no Brasileirão o Santos teve uma grande atuação, foi uma vitória tranquila, né? Nesse jogo aqui foi pela Copa do Brasil, né? Como é um torneio de mata-mata, é diferente. Teve um certo equilíbrio, o Bahia teve até as melhores chances do jogo, né? Se for pensar bem, né? O João Paulo fez defesas importantíssimas. E também tivemos um lance aí bastante questionável, né? Que é o gol mal anulado do Santos ali. Do gol ali do David Washington, né? Poderia ter sido validado, né? Temos aí ultimamente muitas polêmicas da arbitragem, né? Sempre a gente sabe o que esperar da arbitragem brasileira, infelizmente é uma arbitragem muito vergonhosa. Óbvio que se esperava de um profissionalismo, até quando eu estava vendo sobre as polêmicas do último final de semana brasileirão, as desculpas ali do chefe da comissão de arbitragem, né, o Wilson Senem, né? Dá até vergonha mesmo saber o quão nível está baixo aí da nossa arbitragem brasileira. E também todo esse contexto aí que estamos vivendo aí de manipulação de resultados e muito mais. Mas vamos esperar que se resolva tudo dentro das 4 linhas aí, com muita procedência aí no protocolo dos jogos. Agora sim, fechamos os confrontos, né, dos jogos de ida. Os jogos de volta aqui são daqui a aproximadamente 2 semanas, né, no caso. Na quarta-feira, dia 31 de maio, teremos 6 partidas, né, no caso, o Fortaleza recebendo o Palmeiras às 19 horas. Também no dia 31 de maio, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Santos. Também o Cruzeiro, não sei se vai ser no Independência ou no Mineirão. O jogo será às 20 horas, 21h30 terá Botafogo e Atlético Paranaense.
Internacional e América Mineiro no Beira-Rio, e na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. E na quinta-feira, dia 1º de junho, fechando os jogos da volta das oitavas de final, temos aí o São Paulo Sport no Morumbi às 19h30 e às 20 horas no Maracanã, Flamengo e Fluminense aí. Para vocês, quais são os seus favoritos aí para avançar para as quartas de final, né? Lembrando, né, quando chegar nas quartas de final também teremos mais um sorteio e provavelmente já teremos ali o chaveamento definitivo até a grande final, né? O certo já seria ter feito o chaveamento já nas oitavas, né? Para poder termos ali a dimensão de como será o caminho até a grande decisão da competição da edição de 2023. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal Só no Cozinha UFC. E deixa aí um agradecimento aí até agora no canal aí, 113 inscritos, né? Por causa aí, devido aos últimos vídeos de Série D e Série C, estão tendo boa repercussão dentro do canal. Então também peço que o pessoal também assista aí os vídeos da Série A, da Série B também, dá aquela força ali que às vezes eu também a Série B, às vezes, tem muita gente que não dá muita atenção à Série B, eu dou valor aqui à competição, então também dá um like lá, assiste um vídeo das rodadas da Série B, né? Vou acompanhar do começo ao fim. E também, no caso, no caso, nas 4 divisões em geral, né? Quando terminar um turno, né? Uma fase ali, um turno da competição, eu faço um vídeo com resumo da primeira fase, assim, por exemplo, na Série D, na Série C, aí na Série B e na Série A. Quando terminar o primeiro turno, eu faço o resumo do primeiro turno, que aí eu já faço as projeções para questões de briga de títulos, vagas em competições internacionais, vagas de acesso, né? Então, obviamente você vai acompanhar tudo aqui no canal Só para você dizer, porque aqui a Copa do Brasil é a Copa mais democrática e também a mais procedente. É isso aí, valeu!